Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Marcos Evangelista. Nós sabemos que São Marcos tinha o nome de João Marcos, ou seja, João era o seu nome hebraico e Marcos o seu nome helênico, ou seja, em grego. É interessante a gente saber isso porque as colônias judaicas que viviam no Império Romano adotavam essa prática, ou seja, de um duplo nome, exatamente porque eram pessoas de dupla cultura. Marcos, bilíngue, que sabia falar o aramaico dos judeus, sabia também falar grego. E essa será a sua função como tradutor de São Pedro. São Pedro, pobre pescador da Galileia, não sabia falar muito fluentemente o grego e São Marcos era o seu tradutor, o seu intérprete. É isso que nos apresentam os manuscritos antigos ao falar de São Marcos. E Marcos, portanto, é o evangelista de São Pedro. Quando nós lermos o Evangelho de São Marcos, é interessante a gente ler sempre com este viés, ter sempre um olho naquela realidade que fez surgir o Evangelho de Marcos, ou seja, nós temos que pensar no velho Pedro, pregando o Evangelho, testemunhando, dizendo o que ele verdadeiramente viu e presenciou nas pregações de Jesus, e São Marcos traduzindo para nós, em palavras ali transmitidas por escrito. Pois bem, aqui então nós vemos uma característica extraordinária desse santo que nós hoje celebramos. A fidelidade à fé apostólica. Ou seja, São Marcos, que segundo uma antiga tradição também teria encontrado Jesus pessoalmente, porque ele se identificaria com os donos do cenáculo, ou seja, os pais de São Marcos eram os proprietários do cenáculo de Jerusalém e os proprietários do jardim, do Horto das Oliveiras, né? São Marcos que conheceu Jesus como adolescente, como criança, como jovem, depois teve que crescer na fé, teve que ir amadurecendo. Ele fez um caminho, um itinerário espiritual, como todos nós. E isso é muito importante, a gente ver que os santos não começam santos, eles também crescem. Uma das coisas que Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes, uma vez pediu para as irmãs, dizendo: seria tão interessante se nós tivéssemos livros que mostrassem os santos nas suas fraquezas e as fraquezas que eles tiveram que superar. Por quê? Porque falam de seus milagres, de seus prodígios, seus portentos, tudo isso é muito admirável, é muito bom, mas não nos ajuda tanto, porque se nós virmos os santos superarem pecados, isso nos dá esperança e nos ensina como devemos superá-los. Pois bem, São Marcos é assim. São Marcos conheceu Jesus, mas quando ele conheceu Jesus, adolescentezinho, aquilo não significou grande coisa para ele. De fato, ele tinha fé, mas ele ainda estava muito imaturo. Nós vemos, por exemplo, nos Atos Apóstolos, no início de sua vida, Marcos, junto com o seu tio, Barnabé, mostrar que, como todo jovem, ele não era muito perseverante. E abandona Barnabé e Paulo na sua primeira viagem apostólica. Mas São Marcos supera e ali com seu tio Barnabé, que foi paciente com ele, aprendeu o caminho do crescimento espiritual, tornou-se secretário de São Pedro, seguiu São Pedro até Roma e depois foi sucessor de Pedro, não em Roma, mas em Alexandria, no Egito. E ali, na cátedra de Alexandria do Egito, o Marcos, jovem, adolescente, inconstante, tornou-se o Marcos ancião, sábio, santo, que foi capaz de derramar o seu sangue para atestar a fidelidade ao Evangelho apostólico. Ele que recebeu o Evangelho dos apóstolos, transmitiu o Evangelho dos apóstolos no seu Evangelho escrito, agora
sela a sua obra, derramando o sangue, para dizer: é verdade, Ele vive e nós precisamos viver por Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.